Vamos falar do Flamengo. Falar em fase boa, né? Mais uma vitória. Tinha muito rubro-negro que não queria. Não, tem que entregar. Porque muros pichados. Pro Fluminense ser rebaixado, que não sei o quê, que não vale mais nada, tá todo desfalcado. Flamengo não quis saber. 3-0 para cima do Criciúma e o Felipe Luiz falou depois do jogo. Sinceramente, não influenciou absolutamente nada. Não jogamos pro Fluminense, não jogamos pro Criciúma, não jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que é o futebol, você tem que entregar tudo que você tem. A partir do momento que você não entrega tudo que você tem pro futebol, você não colhe os frutos. Não entregamos o jogo, somos profissionais. Estou muito feliz com o que eu estou vivendo até agora, os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando. E eu amo que eles compitam entre eles, adoro isso, o jogador cresce, adoro quando o jogador fica insatisfeito quando não joga, que quer jogar, isso eleva o nível e nós estamos vendo aí um grupo extremamente competitivo e todos voltando aí, estando disponíveis para poder fazer o time crescer. Tá aí, Andrezito, é o DNA vencedor de Felipe Luiz. Não jogamos para o Fluminense, jogamos para a nossa torcida. Teve muito torcedor que ficou bravo. O cara vai entrar para perder? Lógico, não, não tem discussão. Lógico que o torcedor pode pensar o que ele quiser, secar o rival, ainda mais quando a temporada, em termos de objetivos principais, acabou para o Flamengo. Vai ser terceiro, ser quarto, influencia em premiação. Tudo bem, mas não é. O mais importante foi determinado já com a conquista da Copa do Brasil e a consequente classificação para a Libertadores. Mas é um Flamengo que está usando esse período muito bem, Abel. Em questão de termos, de ideias que o Felipe Luiz quer emplacar. Usou quando foi necessário para aprimorar a formação com 3 zagueiros. O Felipe Luiz já falou isso, já até citei e repito que acho que é importante, da questão de ter 2 sistemas diferentes, então ele aproveitou isso, tem aproveitado para dar mais minutagem, por exemplo, a jogadores como Alcaraz, que chegou com grande expectativa no meio de temporada e pode ser um cara que venha a ter um crescimento na próxima temporada, tendo passado o processo de adaptação, dando sequência para Everton Araújo, que tem jogado muito bem. Então, acho que ele tem utilizado muito bem esse período. Lógico, em termos de objetivos, os principais, já está resolvida a situação. Mas num ano que vai ser tão pesado, com o calendário cada vez mais curto, quanto você puder queimar etapas, utilizar esse tempo de forma útil para para ter atalhos em relação à próxima temporada, é melhor. E o Flamengo é um dos clubes que melhor tem feito isso nesse momento da temporada. Então, além de criar cada vez mais casca, confiança para o Felipe Luiz, o aproveitamento dele é um negócio absurdo. E aí o Criciúma, por outro lado, o Joãozinho falava até agora cedo, depois da virada, né, pro Corinthians. Casa cheia, olha lá. Pois é. Heriberto Ulci, lotado, casa cheia, aquele barulho, a torcida empurrando. E aí? Não, depois de ontem já dá para dizer que o Criciúma foi de Cuiabá, né? Acho que de Cuiabá. Foi. Vocês sabem do mascote do Criciúma? Se apareceu contra o Flamengo? Não teve nada? Eu acho que não, né? Acho que o clima não tá bom para brincadeira agora. Mas vamos falar a verdade, turma. 2 jogos que o Flamengo particularmente não tinha uma pretensão muito grande, contra a Internacional, 3 gols marcados. O Internacional que vinha de 16 vitórias. O Criciúma parece que é cachorro morto, mas estava brigando por uma permanência na Série A, dentro de casa, o fator casa tão determinante, né, Abel? Não adiantou. 3 gols marcados fora de casa, são 6 gols nos últimos 2 jogos. O Flamengo está aproveitando muito bem esse período sem grandes pretensões nesse final da temporada para se preparar para 2024. E vou te falar, existem 2 2025. clubes... 2025. Existem 2 clubes que estão deixando os rivais aí com o cabelo em pé para 2025. É o Flamengo e o Corinthians. Porque o Corinthians se azeitou muito bem com a chegada do Memphis, etc. Essa sequência de 8 vitórias aí absurda. E o Flamengo tem elenco para conquistar o que quiser ano que vem, como era em 2024. Às vezes o trabalho não corresponde, como foi com o Tite. Mas eu tenho certeza que os rivais olham assim, ano que vem esse Flamengo do Felipe Luiz aí vai dar um caldo. Porque se agora, sem chances de outro título, né, a Copa do Brasil já veio, já está jogando dessa maneira, enfrentando adversários do topo da tabela, ou da parte de baixo da tabela, com tranquilidade, esse time ano que vem tem tudo para voar. E a gente sabe que o Flamengo também
Trouxe o Alcaraz, trouxe o Plata, mas ano que vem também pode trazer um outro reforço. às Tem vezes, Cebolinha né? pra voltar, Cebolinha pra machucado, voltar. o De La Cruz mais saudável. Luiz Araújo acabou de Vinha. voltar, que antes da lesão tava voando. Exato. Já retorna O bem. Gabigol vai embora, eles vão atrás de outro. O Michael, que retornou contra o Inter, já foi muito bem também. O Flamengo tem um Exato. elenco absurdo. Então, assim, quem gosta de secar o Flamengo pro ano que vem também em choque. Ontem nem foi um grande jogo do Flamengo. No primeiro tempo ali com muita dificuldade, o Criciúma mesmo sem a posse de bola conseguia ali fazer pressão, roubar muita A bola. torcida no gostou campo mais do de primeiro ataque. tempo do Flamengo, então. Agradou mais o torcedor rubro-negro que estava torcendo por uma derrota para prejudicar o Fluminense, mas depois, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu se encaixar melhor, até pelo desespero do Criciúma e com um gol de vantagem. Mas o que chama atenção no Flamengo é a lucidez do Filipe Luís em tão pouco tempo de carreira como treinador. O Filipe Luís, ele é mais consciente que muito treinador medalhão ao explicar suas ideias, porque é de uma maneira muito clara, é um cara que tem um senso de autocrítica ao reconhecer num jogo de ontem. Ele poderia só adorar a pílula, dizer que o time estava desfalcado, já não tem grandes pretensões para justificar o mau desempenho, mas não, ele fala, olha, não consegui, não foi o jogo que a gente queria, não é isso que eu penso para o Flamengo. E está certo em fazer isso, porque ele coloca sempre o sarrafo lá em cima, não deixa jogadores caírem na zona de conforto. E o principal, Abel, ele ontem é questionado se o fato do torcedor do Flamengo estar de olho no Fluminense, na luta por rebaixamento, prejudicou a concentração do time. Ele poderia usar isso para ir com aquelas falácias. Não, aqui só tem profissional, aqui a gente joga. Ele aproveitou esse questionamento para falar sobre o jogo, para falar sobre a maneira como o time, que estava desfalcado de alguns titulares, não encaixou e acabou tentando jogar de forma mais direta, hesitando um pouco mais. A maneira como o jogo mais vertical do Criciúma, desesperado, também atrapalhou nessa proposta inicial no primeiro tempo. Então, um cara muito lúcido, um cara que realmente valoriza o aspecto tático, as ideias que ele propõe. Tudo bem que ele ainda vai ser testado em momento de crise, em sequência de derrotas, que vai acontecer, em oscilação. Mas até aqui, no vestibular como técnico do time principal, já que é o primeiro trabalho, o Filipe Luís passa com sobras. Até em gestão de crise na questão Gabigol, ele foi super bem nas coletivas. Né? E assim, com uma nota altíssima. Sim. E não é só porque ganhou o título. É pela maneira como se comporta. E essa figura do Filipe Luís, como um ídolo, como um técnico que valoriza o jogo, que valoriza os aspectos de campo, que deixa ali a parte folclórica do futebol de lado, para o Flamengo, isso é essencial. Assim, pensando na temporada que vem, eu vejo com uma ótima perspectiva o trabalho do Filipe Luís, não só pelas ideias de futebol que ele tem, que são muito boas, de futebol ofensivo, um futebol vistoso, que represente o que o torcedor quer para o Flamengo, mas pela maneira como ele tem se comportado ao falar sobre suas ideias, ao expor essas ideias para o torcedor rubro-negro e ao colocar um sarrafo muito alto no Flamengo. Nisso aí ele tem muito mérito e não é fácil, Abel. A gente sabe que motivar jogadores em fim de temporada, o Flamengo já não tem nada mais para brigar, é algo muito complicado e ele tem conseguido isso. O Flamengo tem se dedicado em todos os jogos, tem tentado ser protagonista, tem tentado vencer, então é algo a se exaltar. Difíceis, né? Os dois últimos que ele venceu, ele fez 3 gols nos 2. O Criciúma está jogando muito mal, mas o Criciúma lutando contra o rebaixamento, desesperado. Sim. E o Internacional, que vinha numa sequência absurda, o Flamengo ganha do jeito que ganhou. E dentro de tudo isso, amigos, domingo tem despedida do Gabigol, hein? Flamengo e Vitória no Maracanã. Imagino um clima festivo. Apesar dos problemas que aconteceram, mas imagino muito carinho do torcedor rubro-negro em relação ao Gabigol nesse último jogo. Ou não? Sem dúvida. Sem dúvida, né? A tarde, esquece todos os atritos. Agora é o momento de falar da carreira, de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Até um bom jogo para isso, né, Dom? Exato. Então, assim, focar nesse aspecto, ter a maior despedida possível. Lógico, a gente vai aqui analisar como é que vai passar o último ano, se poderia... Quem falhou, em que momento falhou, teve, acho que, erros e acertos dos dois lados. Mas domingo, a questão é a forma de se despedir da forma mais digna e com todo o reconhecimento à trajetória que o Gabigol escreveu na história do Flamengo. Ingressos esgotados. Alguém sabe quantos? Mas 55 mil. Vai ter muita plaquinha.
Plaquinha. Um abraço pro Chapolin, o Chapolin Colorado, rubro-negro. Vai ter plaquinha, hoje tem gol do Tem gol Gabigol, do vai ter Gabigol, plaquinha, obrigado Gabigol, Certeza. eu te amo Gabigol, Me dá sua camisa, Gabigol. Me dá sua camisa, certeza. Gabigol. Pô, essa camisa vai valer Fica, muito. Gabigol. Fica, Gabigol. Vamos voltar atrás, olha o contratinho aí. Tem muito flamenguista triste com a saída, mas faz parte. Eu acho que é o momento ideal para o fim desse casamento aí. E tem tudo para ser uma festa muito bonita contra o Vitória. Como eu mencionei aqui, acho que é um jogo ideal para agora que o Vitória está muito mais estruturado, não está brigando desesperadamente igual o Criciúma, etc. É um jogo para o Flamengo fazer uma boa festa no Maracanã. Diga, Brilha. O trabalho do Felipe Luiz ajudou com que o ambiente fosse mais positivo, até pelo título da Copa do Brasil, porque da maneira como estava se encaminhando, seria uma despedida melancólica e talvez até sem um jogo de despedida, porque o Gabigol chegou a ser afastado depois ali das declarações na final da Copa do Brasil, a relação com a diretoria ruim. Então, o Felipe Luiz ajudou a colocar as coisas no seu devido lugar. Se tivesse continuado o Tite também, né? O eu Gabigol acho que nem teria despedido. publicamente deixou claro que não gostava do Tite E vice-versa. Já não tinha ambiente. Então, pelo menos, o Felipe Luiz ajudou a salvar uma despedida honrosa para o Gabigol. Despedida com festa, com homenagens, com reverência. Mas, ainda assim, eu vejo que poderia ter terminado diferente essa história. A permanência do Gabigol era algo possível. Para mim, não chegou a um ponto de ruptura institucional do torcedor do Flamengo não aguentar mais o Gabigol, ou do Gabigol não aguentar mais as cobranças da torcida do Flamengo. Mais interno, né? Foi algo com a diretoria, entre pessoas, e quando a gente olha para o tamanho, para a grandeza do Flamengo, eu vejo que o Gabigol merecia mais, e o Flamengo também, porque o Flamengo perde com a saída do Gabigol. Por mais que encontre outro jogador do mesmo nível, por mais que encontre ali um goleador, um cara com um estilo até diferente do Gabigol, é um ídolo e um cara que tinha muito potencial para encerrar a carreira no Flamengo, para fazer toda a sua trajetória, para ganhar mais títulos e até mesmo uma possível volta, dependendo de como, para onde ele for e de como foi essa passagem em outro clube brasileiro, pode ser inviabilizada. Então, para mim, o Flamengo, nesse caso, acabou ficando refém de vaidades, principalmente da diretoria. A diretoria não soube ali engolir o ego, saber administrar a situação, mas legal que o Gabigol vai ter uma despedida, mas para mim ele merecia uma continuidade, não um término, principalmente da maneira como foi nos bastidores. Nação rubro-negra, vazou uma informação dentro dos bastidores da Gávea, junto, né, no CT Ninho do Urubu, dando conta que o Flamengo está fazendo 2 contratações extraordinárias. Tacada de mestre de Marcos Braz. Tacada de mestre. A primeira, John Arias. Flamengo vai colocar na mesa um contrato de 5 anos, um valor de 50 milhões de reais, né, diluídos. Então, assim, ao John Arias. E também tem um volante Hércules para ser o possível substituto de Eric Pulgar, até porque não sabemos se o Flamengo irá renovar com o chileno. Hércules do Fortaleza, muito bom jogador, ele é jovem, vem se destacando com a camisa do Fortaleza, então o Flamengo acredita que essas 2 contratações irá agregar muito o elenco rubro-negro para a próxima temporada. São jogadores que chegam para evoluir muito esse plantel do Flamengo. Então eu quero saber de vocês. Vamos ficar na expectativa. Flamengo já está agitando os bastidores. Mercadão da Bola já começa a pipocar um monte de nome. Já saiu a informação hoje desse Hércules. John Arias é um sonho da próxima diretoria. Presidente que assumiu o Flamengo irá partir para cima do John Arias, porque é um jogador que agrada todas as partes. É um cara raçudo, que tem um DNA do Flamengo, que é um cara que não desiste, e é desse tipo de perfil que o Flamengo gosta e gosta muito. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.